Olá a todos, aqui é o professor Cláudio para pontuar uma expressão que Maquiavel, o pai do pensamento político moderno, o pai da filosofia moderna, o autor do Príncipe, registrou em uma carta sua escrita ao embaixador, diplomata e amigo seu, Francesco Vettori, assim que ele, Maquiavel, saiu do cárcere, foi tirado do cárcere, ele que estava aprisionado devido às suas querelas políticas com os Médici, devido às suas demandas políticas com esta poderosa família que praticamente dominava o poder político e econômico em Florença. Assim que ele, Maquiavel, é solto do cárcere, mas proibido de se engajar em atividades públicas ou atividades políticas, ele escreve uma carta datada do mês de abril de 1513 a este seu amigo Francesco Vettori, que, dentre outras coisas, diz que se pudesse, que se estivesse diante de Francesco Vettori, lhe encheria a cabeça com os seus pequenos castelos, ou seus castelos construídos, concebidos, tirados da cabeça de um idealista. Se estivesse diante de ti, encheria a tua cabeça com os meus pequenos castelos. Ora, esta expressão, castelo, no texto original, na carta, esta expressão implica no substantivo castellucci. É esta expressão que é este termo, melhor dizendo, que Maquiavel utiliza para se referir aos seus castelos. Este termo, castellucci, reporta, faz uma referência à expressão italiana fare castellucci in aria, que nós poderíamos traduzir como fazer castelos de vento, fazer castelos, talvez até fazer castelos, uma expressão aportuguesada mais comum, construir castelos nas nuvens. É a esta expressão, fare castellucci in aria, fazer castelos de vento, que Maquiavel se referia ao usar o termo castellucci. E ele se justifica a Francesco Vettori que estes seus castelos de vento, agora já nos referindo a uma tradução, uma expressão mais nossa, portuguesada, ele se justifica a Francesco Vettori que estes seus castelos de vento se devem justamente à ação da fortuna, da sorte ou do destino sobre a sua vida, que não lhe tornara um perito na arte da seda ou na arte da lã. E lembremos-nos, a Florença nos dias dos Médici, a Florença nos dias de Maquiavel, era um fortíssimo polo europeu na produção da seda,
na produção do linho, na produção destes tecidos. Era um polo poderosíssimo do ponto de vista econômico na produção desse tipo de manufatura, nesse tipo de objeto. Ora, Maquiavel se justifica a Francesco Vettori que ele só pode pensar nesses castelos de vento porque a fortuna não lhe destinou a arte da seda ou da lã, nem dos ganhos e das perdas. A ele, a fortuna destinou para pensar apenas em questões do Estado, em questões políticas, e ele havia acabado de sair do cárcere devido às suas demandas, às suas querelas, às suas desavenças políticas. Agora estava ele de novo com a sua cabeça cheia de questões políticas, de questões do Estado. De fato, não haveria como tirar-lhe isto do espírito, porque a fortuna, para nos valermos da própria confissão de Maquiavel, a fortuna lhe escolhera para aquilo, para pensar estas questões que transcendem, são de uma abstração, de uma idealização que parece não conjugar com a arte da lã, com a arte da seda, com essa coisa de ganhar dinheiro ou de perder dinheiro, de lucros e perdas. Maquiavel tinha a sua cabeça nessas questões mais ideais, nessas questões mais, enfim. Se fôssemos definir Maquiavel, diríamos que Maquiavel seria uma espécie de sonhador, um indivíduo que vivia com a cabeça num outro plano, num plano mais distante, longe deste plano do homem comum, deste plano do trabalhador, deste plano do homem que recorre às mãos, o corpo, para dele produzir alguma coisa. Maquiavel, diríamos, seria uma espécie de sonhador, alguém que vive com a cabeça nas nuvens. Talvez hoje uma figura rejeitada por nós que somos tão utilitaristas, pragmáticos, nós que vivemos neste mundo em que o indivíduo é medido pelo seu potencial de eficiência, de produtividade, o indivíduo é movido a partir daquilo que ele faz, daquilo que ele produz, daquilo que gera lucro, daquilo que gera prestígio, fama, enfim. Hoje, neste mundo, Maquiavel seria uma figura extremamente excluída, rejeitada, marginalizada. Porém, apenas o julgaria assim quem conhece muito pouco de história, quem conhece muito pouco da história da humanidade, porque boa parte, para não dizer a maior parte, do progresso da humanidade se deve a esses indivíduos que, em seu tempo, julgavam ou eram julgados como construtores de castelos de vento, construtores de castelos nas nuvens, mas que, ao passar dos dias, esses castelos de vento se transformaram em realidade, dando à humanidade um outro rumo, uma outra direção, levando a humanidade ao progresso e ao desenvolvimento. Se conhecêssemos um pouco mais de história, saberíamos que somos devedores a estes sonhadores por boa parte do nosso
progresso por boa parte do nosso desenvolvimento. Um grande abraço e até a próxima.